o Gui poder fazer o pitch que ele fez no Demodé Minas, tá? É um pitch diferente do que vocês conhecem da Estilo. Ele não é pitch MVP, não é pitch intermediário, é o pitch full. A gente descobriu que esse é um meio que as pessoas utilizam para poder fazer umas vendas no mercado negro de animal de estimação. Minha filha, a Natália estava grávida naquele dia de 8 meses. Tem mais gente que sofre daquela dor. E aí ele utilizou dados de validação. Mas olha só como ele usou de maneira compacta. Entendeu? Não tem aqueles 300 textos de hipótese, nada. Ó, é tantos por cento das pessoas, tem isso, tanto, entendeu? Então, a gente tem que deixar bem claro na hora de comunicar que mais do que fazer uma apresentação para a gente entender, a gente tem que fazer uma apresentação para o nosso interlocutor entender. O que é a decisão pela moda e não pela média? Não se usa média, mas média você usa quando você não tinha simulação, né? Você não tinha como fazer os cálculos. Então você usava a média porque era uma medida estatística que estava disponível para uso e que tinha uma teoria por trás dela disponível que você podia usar. Só que as pessoas não entendiam bem como era esse uso, né? Eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois. O que é uma distribuição pela média e uma real distribuição, qual é a diferença, que é o intervalo de confiança da média e o real intervalo de risco da distribuição. Coisas incríveis acontecem com as pessoas conectadas. Vocês conseguem imaginar o Uber existindo sem as pessoas conectadas? Não tem jeito. Então, esse potencial das pessoas conectadas é muito mais do que só vender anúncio, é muito mais do que você conseguir vender. E essa multidão está cada vez mais fazendo parte do modelo de negócios e do core business das empresas. Por que captar, quanto captar, de quem captar, quando captar. Então, acho que a primeira pergunta é muito simples, né? Por que captar? Bootstrapping, que é quando você utiliza um capital próprio, seu, ou eventualmente um capital que está girando na operação, que você já está faturando, ou eventualmente um capital que você consegue trabalhar com seus fornecedores e clientes, com os pagamentos, enfim. Sem levantar recursos próprios, ele pode ser o capital mais barato que você consegue. Se você for pensar, até uma linha de financiamento, ou até utilizar o cartão de crédito nesse início, incrível que pareça, pode ser barato. E se você acredita que sua empresa hoje não é nada, mas a sua empresa vai valer, quem sabe, 50 milhões, 100 milhões, $1 bilhão daqui a 5, 10, 15 anos, aquele 5%, 10% de participação acionária, que hoje vale zero, lá na frente pode valer muito dinheiro. Então é importante você ser muito diligente, toda vez que você traz investimento e você dá uma participação na sua empresa, saiba que esse capital pode parecer barato. Muita gente fala assim, eu preciso... É igual aquela história do cara que fez o grafite no escritório do Facebook. Né? Então o grafiteiro que pintou a parede do Facebook nos primeiros dias de empresa, hoje em dia ele deve ter um patrimônio de uns $600 milhões. Por quê? Porque o mais ouvido falou, tá aqui 1%, 1% isso não vale nada. Então, olha a perspectiva que isso pode ser. Bom, são vários fatores, né, de mortalidade. O que eu percebi aí pela experiência de vocês, pelo menos quando o Arthur falou, a gente costuma falar lá na Strider que quando a gente vai colocar uma estratégia de pé, a gente fala assim, então a gente vai fazer assim, e aí a gente vai chegar no cliente, a gente vai fazer essa estratégia, a gente vai vender, e a meta é essa, não. Aí sempre tem o CEO Luiz que fala, agora tem que combinar com os russos, né? Que é assim, agora eles têm que concordar, né, que eles vão fazer, e eu acho que essa é a parte que muita empresa esquece. A gente tem que combinar com isso. A gente tem que saber o que o cliente quer. A gente tem que entender o que o mercado tem para oferecer para a empresa. Aonde você quer chegar? Quanto tempo essa empresa? O que você quer ser? Qual é o espaço do mercado?